Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em grande parte do mundo no século XIX, infelizmente, ainda persiste nos dias atuais em várias partes do globo e de diversas formas. A escravidão moderna pode assumir a forma de tráfico humano, trabalho forçado, exploração sexual e outras práticas desumanas. Milhões de pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, são vítimas desse problema global, vivendo em condições terríveis e sem acesso aos direitos humanos básicos. Esforços são feitos em todo o mundo para combater a escravidão moderna, incluindo leis mais rigorosas, conscientização pública e esforços de aplicação da lei. Organizações internacionais, governos e ONGs estão trabalhando em conjunto para identificar e resgatar vítimas, bem como para erradicar as redes criminosas que perpetuam essa exploração. No entanto, a escravidão moderna continua a ser um desafio complexo e persistente que requer uma ação coordenada em nível global para ser erradicada de uma vez por todas. Para entender melhor sobre o assunto, acompanhe o Bendita Hora. Estou aqui mais uma vez e com muita alegria com o Cléster Cavalcante. Obrigado, Cléster, estar aqui de novo. Obrigado, Cléster, prazer. Jornalista, escritor, roteirista e esteve aqui conosco, foi muito bom. O Cléster é uma referência, autor aí de 5 livros, 3 deles já venceram o prêmio Jabuti, né? E agora, vou mostrar agora esse livro aqui, ó. Olha aqui, esse aqui é o livro A Dama da Liberdade. Dama da Liberdade. Quem que é? O Chico ali, ó. Dama da Liberdade. Fala sobre a auditora do trabalho, Marinalva Dantas, que libertou mais de 2.000 trabalhadores da escravidão. Olha aí, muito, muito interessante aqui mesmo. A gente vai conversar sobre. Ô Clécio, obrigado por você estar aqui, porque você sempre traz muito conteúdo pra gente e muita informação. Isso é muito bom. Obrigado por Obrigado isso. a você, sempre bom estar aqui. Deixa eu falar uma coisa, pra gente falar de escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? E continua sendo uma coisa que a gente percebe que ainda é uma mancha. Existe ainda essa coisa, essa realidade, ainda ela é tão nua e crua de escravidão no Brasil? Existe sim, infelizmente, e é triste falar, mas os fatos é que, assim, é pouco provável que termine isso tão cedo. Sim. Que é um sistema muito grande, poderoso, econômico, político, tem muitos políticos grandes envolvidos Sim. nisso. Então, a gente tem essa mazela social no nosso país, né, que é o trabalho escravo contemporâneo, né, que muitos estudiosos, porque eu sou jornalista, eu pesquiso e escrevo, mas tem gente que aí eu faço o meu trabalho e parto para outro projeto. Mas tem gente que dedica a vida inteira a estudar essa questão. E muitos desses especialistas falam que a escravidão hoje contemporânea é até mais cruel do que a escravidão no passado. Por que acontece? Qual é a comparação que muitos fazem? No passado, o senhor de engenho comprava o escravo. O escravo era um bem para ele. Ele colocou dinheiro ali. Então ele não quer que o escravo morra. Ele quer que trabalhe para ele. Ele tinha que mantê-lo vivo, porque era para ele. Ele pagou. Então, assim, hoje não. Hoje os escravos, eles são levados para as fazendas e os donos das fazendas não pagaram nada para aquele cara. São pessoas desesperadas, muito pobres, e são levadas, ou até mesmo às vezes vão nas fazendas procurar emprego, acreditando numa promessa que vai ter bom salário, vão ser bem tratadas. Chegam lá, são isoladas, né, fazendas gigantescas no interior brabo do Brasil, não tem como fugir, e aí não recebem comida de qualidade, não recebem bebida de qualidade, ficam doentes, se tentar fugir são assassinadas. No livro tem relatos gravíssimos, inclusive fotos em pessoas que são obrigadas a tomar água de córregos no meio da mata. Assim. Então, a situação hoje é até mais, como eu falei, né, para muitos especialistas, o escravo contemporâneo sofre até mais do que o escravo, do que era uma... Por essa questão econômica, o cara pagou, entendeu? Claro, Estou comparando, questão... só para deixar claro, estou comparando coisa com outra, não para ninguém dizer que... Só para a gente... Agora, a questão existe um problema que é a negação. O Brasil, e quem realiza o trabalho, tem essa coisa de negar que não há escravo, porque você sempre inventa uma forma de dizer, não é o trabalho escravo aqui, tem isso, tem aquilo, né? Uma forma de negar que aquilo esteja acontecendo. É porque é uma questão, Juarez, que a gente não vê, né? A gente não vê. O trabalho escravo, na sua forma mais torpe, ele ocorre nas zonas rurais. A gente sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um trabalho escravo
nas oficinas de costura. De costura. Você tem, às vezes, 30 pessoas, quase sempre estrangeiros, bolivianos, peruanos, que moram num apartamento minúsculo, estão ali dentro fazendo roupa, costurando o dia inteiro. Ninguém vê, mas ainda assim são pessoas que são exploradas, é trabalho escravo, mas as pessoas vivem no apartamento, tem água potável, tem chuveiro, comem, né? Nessas situações que eu estou falando do trabalho escravo rural, a coisa é muito mais truculenta, sabe? Como a Dama da Liberdade, o contexto que você começou a trabalhar, como jornalista investigativo e tal, o trabalho dela te chamou a atenção por conta de quê? É curioso, Sérgio, porque foi o seguinte, de 98 a 2000, eu fui correspondente da revista Veja na Amazônia. Sei. Eu moro lá, trabalhava só lá, na Amazônia toda. E aí eu fiz uma matéria nessa época sobre trabalho escravo contemporâneo. Para a revista? Para Veja. E as pesquisas que eu fiz para a matéria, durante a pesquisa surgiu o nome dela, Marinalva Dantas. A Marinalva era Na época, a Marinalva ela é auditora fiscal do trabalho. Auditora fiscal do trabalho. Na época, ela chefiava uma equipe do Grupo Móvel. O Grupo Móvel é um grupo que foi criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um especialista no assunto. Aliás, eu nunca lembro se foi o mestrado, foi o doutorado dele que ele fez sobre o trabalho escravo. Tem um livro sobre o assunto. E aí, quando ele assumiu a presidência, ele criou um grupo para correr o Brasil, indo em fazendas, em usinas, em empresas, para libertar os escravos, né? Ele criou esse grupo. E a Marinalva, quando eu fiz essa matéria para a Veja, ela chefiava um desses grupos, uma dessas equipes. Lá na Amazônia, no Brasil, porque no Brasil. Esse grupo é chamado Grupo Móvel porque são várias equipes. Entendi, do Brasil todo. Multidisciplinares, e tem gente do Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, IBAMA, Polícia Federal, porque eles vão nas fazendas, inclusive com poder de arma. Vai Policial Federal armados, se for o caso, se tiver troca de tiro com capangas, enfim. Mas eu fiz essa matéria, o nome dela ficou na minha mente, mas eu não entrevistei ela para a matéria. Para a matéria você não entrevistou ela? Na época eu nem precisava ser escritor, né? Meu primeiro livro eu lancei em 2002. Só que depois, já com 3 livros publicados, eu pensei em fazer um livro sobre trabalho escravo. E eu não queria mostrar a situação do ponto de vista das vítimas. Eu queria pegar alguém que fizesse um trabalho bacana nesse setor. E aí você... Pensei na Marinalva, pensei, cara, uma mulher que faz esse trabalho num país machista como o nosso, de ir em fazendas, em usinas, peitar fazendeiros, capangas, deve ter uma história fantástica. E aí mandei para meus livros, que eu tinha até então, que eram 3 livros, ela leu, gostou do meu trabalho, confiou em mim, e aí passei a entrevistá-la, foram... então foi a partir das entrevistas com ela, então? Sim, entrevistei durante quase 7 anos a Marinalva, ela mora em Natal, fui para Natal várias vezes. Entrevistei a Marinalva, o ex-marido dela, a mãe, filho, colegas de trabalho, além de conseguir, claro, né, documentos, relatórios, tudo. Você levou quanto tempo para fazer o livro? Cerca de 7 anos. 7 anos? Isso que é uma pesquisa profundíssima. Porque também tem uma questão que é o seguinte, né? Eu fiz, como faço meus livros, no dia a dia, trabalhando na redação, em redações, e me dedicando ao livro, tipo, fim de semana, à noite, feriado, férias, assim. Agora um trecho do documentário Precisão. Preste atenção, depois eu vou conversar com o Cléster. É muito triste, é vergonhoso a gente dizer que no Brasil ainda existe trabalho escravo. Existe. O pior momento foi quando a gente estava em Marabá. Aí chegou, disse que era muito bom o serviço e dava do cara ganhar tanto no mês, o cara tinha bom alojamento. Na primeira casa que eu trabalhei, comecei com 8 e saí com 12 anos. Quando chegamos lá não tinha poço, não tinha rio, tinha só uma grota assim dentro do açaizal. A gente para beber chegava, limpava assim, ia juntando, botava um pano, cortava a camisa na boca do carote e coando. Na hora que você bebia água tinha gosto de ferro, daquele ferrugem. Sempre ele falava que eu não tinha saldo, que o saldo era devedor e a gente estava sempre com fome, né? Praticamente debilitado. As pessoas aproveitam a oportunidade de quem não tem. 18 trabalhadores foram resgatados por condições análogas à de escravo. Nas últimas 2 décadas, as fiscalizações resgataram mais de 52 mil pessoas.
28 homens foram encontrados em situação de escravidão. Esse tipo de barraco onde os trabalhadores estão alojados. Só que tem outros acampamentos, mais pelo menos uns 3 ou 4 acampamentos. E essa comida é de graça ou vocês vão ter que pagar? Tem que pagar? Tem dois nessa cama aqui? É os dois irmãos? Que cobra que era, você sabe? Jararaca? Foi quando eu cheguei na cidade, já tá desacordado, nem me lembro mais que é. É a situação que a gente quer, precisa trabalhar em condições adequadas. Uma multidão de trabalhadores explorados todos os dias. Chegou até nosso conhecimento de que o senhor usa a arma para eventualmente intimidar os trabalhadores. A gente tem que a situação não pode continuar. Olha aqui, a gente fica impressionado de ver essas imagens, a gente fica impressionado de ver também o relato do Cléster, como jornalista. Cléster, pode falar, Cléster? Pode falar. O Cléster teve contato com lugares onde a pessoa tomava água. Assim, aliás, posso mostrar? Córregos, é água suja. Aqui, ó, isso aqui é uma foto de um lugar de resgate de trabalho escravo. Aqui, ó, água suja, né? As pessoas viviam no meio de taperas, no meio do mato. Isso aí foi uma operação que a Marinalva fez, né? Que ela libertou, se eu não me engano, nessa operação, acho que, não vou lembrar, acho que eram 70 e poucos escravos na fazenda. E tinha esse caso, né, de os trabalhadores bebendo água suja, em cove no meio do mato, dormindo em lonas. Lonas, né? Não é nem uma cabana, era só as estacas e a lona. E né? a lona. E nessa fazenda... Na fazenda que ele trabalhava. Nessa fazenda tinha um galpão gigantesco com iluminação controlada por computador e com ar-condicionado. Ar-condicionado para quem? Para as vacas que estavam prenhas. Para que as vacas pudessem gerar com todo o conforto, tudo bem controlado. E o ser humano dormindo no meio do mato. Inversão de valores. Né? Olha a inversão. O ser humano ali morrendo, sendo contaminado, dormindo numa coisa, e as vacas dormindo em ar-condicionado. Juarez, é importante muito dizer que esses relatos não são dos anos 70. Então. Isso é hoje. É hoje. Tem um caso que é bom a gente falar porque as pessoas... É importante para ilustrar. Imagina as pessoas conseguem entender. A Marinalva libertou numa outra operação no Mato Grosso, também acho que eram 90 pessoas, não lembro exatamente. E ela é mãe, né? Então uma coisa que sempre tocava muito no coração dela é quando ela via crianças escravizadas, né? E nessa fazenda que ela estava lá trabalhando, tinha um garoto, um garotinho loiro, de olho claro, achou um menino muito bonitinho, não sei o quê. E ela foi falar com o garoto, né? Perguntar, porque ela e a equipe dela sempre fazia entrevista com os escravos. Para saber há quanto tempo estava lá, como é que era a condição de trabalho, como chegou, tudo mais. E aí com esse garoto, ela, né, falando com ele, perguntou para ele, qual a sua idade? E o garoto falou, não sei não, senhora. Meu Deus. Agora eles têm a foto do menino, tem o nome do garoto, tudo documentado. E ela falou, não, meu filho, ela achou que estava nervoso pela situação, muita gente ali, policiais armados. Ela falou, não, meu filho, eu quero saber quantos anos você tem. O menino falou, não sei não, senhora. Aí ela falou, e não era um menininho pequenininho, era uns 10, 12 por aí. Ela falou assim, me diga uma coisa, em que dia do ano cantam parabéns para você? Aí ele falou assim, cantam o quê? Ela cantou, parabéns para você, nessa data querida. O menino não conhecia. Ele falou assim, Juarez, eu nunca ouvi essa música, não, senhora. Presta atenção. Não é que ninguém nunca cantou para ele. Nunca ouviu? Ele nunca tinha ouvido essa música. Uma música que qualquer criança de 2 anos já sabe cantar. Não, criancinha, você ensina a criancinha. Esse garoto não sabia. Depois, quando chegaram os outros escravos, estavam no meio do mato, chegou o pai do garoto. E ela falou com ele. Aí ele contou que o menino tinha 13 anos. Repito, tem o nome do garoto, foto do garoto e do pai dele no livro. O menino tinha 13 anos. Desde os 8, ele e o pai viviam em fazendas sendo escravizados. Agora, você veja só, isso foi em 2003. Tem no século 21. Tem uma criança de 13 anos no Brasil, escravizada, que nunca sequer tinha ouvido a música Parabéns para você. Porque no mundo dessa criança não tem alegria, não tem festa, é só aquilo. Trabalho. E ela, como mãe, perguntou para ele, mas como é que você brinca? Porque criança quer brincar, né? Aí ele falou assim, eu brinco, ele trabalhava como operador de motosserra. O menino? A motosserra era maior que o braço dele. Sim. Aí ele fala, eu brinco desmontando e montando a motosserra. Era essa a diversão do menino. Meu Jesus. E assim,
É o que eu digo sempre, está tudo documentado. E o mais legal é que a Marinalva, ela não era de uma ONG. Não é uma ONG, não, é o governo federal, Jorge. Isso. Ela trabalha para o governo federal. Então, assim, é o governo federal assumindo e dizendo que isso existe no Brasil. Tanto existe que o governo federal combate. Combate. Agora, o Cléster, há outros auditores de trabalho e tal. Por que chamou atenção Marinalva para você? Cara, coisa de Deus. E aí entra na nossa questão da fé, né? Eu creio que foi Deus que colocou o nome dela no meu coração. Porque a história você dessa perseguiu mulher... a história, você teve contato com ela lá atrás e depois isso ficou no Depois eu não tive contato com ela, não. Eu só vi o nome dela. Você viu o nome dela, Eu pesquisei o assunto, apareceu o nome dela, como na época ela era uma das chefes do grupo, mas não cheguei nem a entrevistá-la. Mas pensei que era uma mulher que fazia esse trabalho, deve ser muito bacana a história dela, mas passou. Quando eu fazer o livro, pensei nela. E aí, cara, a história dessa mulher é muito fantástica, porque além de tudo, o livro é a biografia dela, né? Sei. Mas costurando sempre o trabalho de escravo. A infância dela, ela nasceu numa família muito, muito, muito pobre. Tem um episódio que é assim, é uma coisa surreal. Ela, aos 3 anos, estava ela, os irmãos dela e os pais dela dentro de um caminhão, indo para uma fazenda longe. Ela nasceu em Campina Grande, interior da Paraíba. Isso anos 60. Não, isso era final dos anos 50. E aí, assim, com certeza, eles estavam sendo levados para serem escravizados. Ela na família. E ela aos 3 anos, né? Como você viu aqui, crianças. Isso No livro tem foto de 2 bebês escravos na fazenda. Porque os pais vão, levam os bebês, chega lá e viram escravos, não tem como sair. E aí, nesse caminhão, ela ficou doente aos 3 anos. Passou mal, ficou muito mal no caminhão. Então, por causa da doença dela, os pais desceram do caminhão e voltaram para casa. Por causa senão eles Ela, aos 3 anos, libertou os pais, evitou que os pais fossem escravizados. É verdade, é verdade. E aí calhou, por causa dessa doença, os pais não tinham condição de tratar, entregaram ela para um tio, que tinha mais condições. Ela foi morar com esse tio em Natal, o tio ficou rico trabalhando, criou lá uma empresa de transporte. E aí é curioso, porque enquanto que os irmãos dela tiveram uma vida muito pobre em Campina Grande, né? Ela teve uma vida ela pôde estudar, classe média alta contigo. Foi por isso que ela fez faculdade de Direito, concurso público, virou auditora do trabalho. E aí ela já fazia um trabalho muito forte de combate ao trabalho infantil no Rio Grande do Norte, né? Quando surgiu o grupo do trabalho escravo e convidaram ela para fazer parte. Interessante. Uma história interessante, viu? Gente, a gente vai ver um vídeo até agora sobre essas grandes marcas, né, e o trabalho escravo. Veja só. Os mesmos noticiários que estampam lucros expressivos também têm destacado denúncias de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Vinícolas, cafeterias, empreiteiras, indústrias alimentícias e de eletrônicos foram algumas das expostas por lucrar às custas do trabalho escravo. O mercado da moda também ganhou espaço nos noticiários pelo mesmo motivo. As denúncias exigiram uma mudança por parte das empresas envolvidas, para que acompanhem todas as etapas de sua cadeia produtiva, mesmo aquelas que forem terceirizadas. Para que o consumidor acompanhe a procedência de itens de vestuário, por exemplo, há organizações não governamentais que buscam essas informações, como o aplicativo Moda Livre e o movimento Fashion Revolution, que produz o índice de transparência das grandes marcas de moda no Brasil. Você já fez reportagem, você foi jornalista e trabalhou, foi lá em loco e tal. É fácil você, de repente, identificar uma situação de trabalho análoga à escravidão ou ele é meio disfarçado? Na verdade, Joris, é bem fácil. É muito fácil, como eles falam, verificar, né, trabalho escravo. Porque, por exemplo, tem elementos que pela lei é obrigatório ter. Um banheiro, água potável. Se você vai dormir no local de trabalho já está errado. Você não pode dormir no local de trabalho. Local de trabalho, isso é verdade. É uma coisa séria. Só que para muita gente, tem o que você falou, muita gente tenta amenizar, né? Não tem banheiro, mas o cara está na Amazônia, vai no mato. Entendeu? Água potável, toma ali água de um rio, assim.
Mas, cara, tem situações que a coisa, é o que eu falei, repito, em relação ao trabalho rural, né? Que é muito que o Manaus fazia. E eu gosto dos exemplos, porque pela história você consegue verdade, pegar. é verdade. Tem um relato, Juarez, de um fazendeiro que fugiu um escravo, repetindo sempre, tudo isso documentado, nome, sobrenome e datas no livro. Fugiu um escravo da fazenda do cara, ele conseguiu capturar o sujeito, o fugitivo, trouxe de volta para a fazenda, amarrou o cara numa árvore. Meu Deus do céu. E chamou todos os outros escravos para verem o que acontece com o fugitivo. Meu Deus. Esse cara, o fazendeiro, ele não mandou um peão fazer, ele fez. Ele pegou a motosserra e serrou o cara e a árvore ao meio, Juarez. Não fala isso. É nesse nível. Isso repetindo. Assim, para todo mundo ver. Os peões uma execução. O que acontece com quem foge da fazenda. Ou seja, uma execução pública. Sim. Os peões da fazenda dele, ele chamou para todo mundo ver, quem fugir, acontece isso. Pegou a motosserra e serrou o cara e a árvore ao meio. Isso foi em 2002. Deus do céu. Não é anos 60, é agora, no Brasil. A gente viu agora um vídeo falando sobre as empresas envolvidas no negócio. Sim. Né? Tem muitas empresas grandes, por exemplo, a gente falou de as pessoas não querem ver a questão. Quando surgiu recentemente aquela libertação de escravos em vinícolas do sul, sim. Aí as pessoas se tocaram, por quê? Eu tomo vinho. Olha aí, eu consumo isso, né? Mas as pessoas não associam o trabalho de escravo ao que elas consomem, mas, cara, roupa, sapato, muita coisa. E aí tem no livro, repito, documentado, uma coisa para mim assim, é a coisa mais absurda que eu vi em toda essa minha apuração. A Marinalva tirou, acho que eram 80 e poucos escravos numa fazenda de algodão no Mato Grosso. E o trabalho, repetindo sempre, Juarez, não é uma ONG, é o governo federal. Isso é importante ser levado. A pública, do governo federal. Esse grupo trabalha para o governo federal. Ministério da Justiça, do Trabalho, IBAMA, Polícia Federal, tudo mais. Ela chega na fazenda, vê os escravos, liberta os caras e vai pegar os documentos para ver como funciona tudo. Nessa fazenda do Mato Grosso, ela viu que a fazenda vendia algodão para uma empresa chamada Coteminas. Coteminas. Eu sei de que... E ela fez o relatório dela e um amigo dela, um colega dela, da equipe, falou: cara, você tá louca? Você vai colocar Coteminas no relatório? Coteminas era do Zé de Alencar. Ela, mas por que, louca? A Coteminas é do Zé de Alencar. Vice-presidente da República do Lula. Aí o cara, você é louca, cara, você vai tocar no vice-presidente. Na verdade, na época, ele ainda era senador. Mas foi no ano em que ele foi eleito, ele e o Lula. Isso era junho, julho de 2002. E ela falou, cara, eu vou colocar, achei lá, não vou deixar de colocar o nome. Beleza. Isso é o que estava no trabalho dela, o que ela conseguiu apurar. Né? Que a Coteminas, a empresa... comprava algodão. O cara que viria a ser, poucos meses depois, vice-presidente da República, do Lula, que era do Partido dos Trabalhadores. Isso. O cara comprava produto de uma fazenda escravagista. Beleza, mas aí os defensores do Alencar podem dizer, mas ele é o dono da empresa, ele não sabe quem está comprando. Só que eu fui apurar mais coisas do que a Marinalva sabia. E na minha apuração eu descobri que o Zé Alencar tinha outros negócios também ilegais com o dono da fazenda. Ah, meu Jesus! Ou seja, ele de fato tinha esquemas de corrupção, está documentado no livro, com o dono de uma fazenda de escravos. Meu Jesus! Quando lancei o livro, o filho do Zé Alencar soube do livro e ameaçou processar a mim e a editora, se ele não retirasse o nome do pai dele do livro. A editora ficou nervosa, né? O cara filho de um vice-presidente, o Zé Alencar já estava morto, né? Não tinha isso, né? Eu falei, não, deixa ele processar, está tudo provado, se ele quiser processar, processa. O cara não processou. Né? Esse envolvimento, né, que ele quando você tem o vice-presidente do país, numa época em que o presidente é do Partido dos Trabalhadores, envolvido com o trabalho escravo, você vai fazer o quê, né? É verdade. O que você faz com uma coisa dessa? É verdade. E é interessante, eu acho importante, só para fazer um resgate aqui, a gente tocou nas vinícolas, que foi uma coisa que afetou diretamente a igreja, porque na época nós temos aqui no Brasil algumas casas que
fornecem um vinho para a missa. Sim, sim. Que é o vinho que tem que ser próprio, um vinho especial, que tem licença da Santa Sé, aquela coisa. E uma das casas que era justamente, foi acusada de trabalho, era que eu mesmo, na minha paróquia, eu comprava o vinho Aí, imediatamente, a CNBB proibiu a gente de celebrar a missa. Essa operação, quem fez foi esse grupo da Marinalva. Esse grupo? Não o dela. Sei, o grupo faz trabalho, O grupo é importante. A gente vai acompanhar um VT agora que fala um pouco mais do histórico da escravidão. Veja só. O trabalho escravo é uma prática que permeia toda a história mundial. Na antiguidade, sua prática estava relacionada às guerras e conquistas de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Essa atividade fez parte de todas as civilizações da antiguidade, como os assírios, babilônios, egípcios, gregos e romanos, variando as suas características dependendo do contexto de cada lugar. No caso da Roma Antiga, os escravizados eram pessoas adquiridas através de conquistas ou mesmo do comércio humano. Suas funções estavam relacionadas ao trabalho agrário, mas havia também os treinados como gladiadores, músicos, malabaristas e escribas. Já em regiões como o Egito, a Síria e o Irã, no Antigo Oriente Próximo, algumas pessoas eram escravizadas temporariamente para pagamento de dívidas. Esses tipos de escravidão que ocorreram há muito tempo atrás não eram baseadas no racismo moderno. A motivação racial se deu mediante a escravidão moderna, com a colonização das Américas pelos europeus e com a escravização dos povos originários, e posteriormente com a vinda de milhares de africanos que foram arrancados à força de seus locais de origem. Hoje, infelizmente, temos a herança dessas práticas sendo refletidas em casos de trabalhos análogos à escravidão. A história acontece como tragédia e se repete como farsa. A escravidão, você vai ver ela, né, a gente estava conversando, né, você vai ver ela na Bíblia, você vai ver ela na filosofia, você vai ver ela nas culturas, na Grécia clássica, né, no século V a.C., né, que é o período, né, o grande período da Grécia, a escravidão era legitimada pelos filósofos, né? Agora, isso não significa que ela seja certa, né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, você conversou com várias pessoas que foram resgatadas da escravidão. A matéria que eu fiz na Veja. No livro eu falei pouca gente. Pouca gente, né? Mas os relatos, eles seguem um padrão, né? Essa escravidão moderna segue sempre um padrão, né? Tem até um vídeo que a gente mostrou aqui, que um rapaz fala que a gente está sempre devendo dinheiro ao patrão. Isso é verdade. Qual acho que é onde, Juarez? Tem um cara que chama Gato. O Gato é o aliciador. Então, ele vai nos lugares onde ele sabe que a pobreza é muito extrema. Sim. E oferece trabalho, até o vídeo também fala isso. Um vídeo o rapaz fala, a gente vai achando que vai ter salário, vai ter não sei o quê. O cara vai nesses lugares, dentro de pobreza extrema, e diz, eu trabalho na fazenda, estou recrutando agricultores ou trabalhadores para ir na fazenda, vai ganhar salário mínimo, carteira assinada, não sei o quê. A pessoa está ali desesperada, sem nada, sobe um monte de gente num caminhão e vai embora para a fazenda. Só que aí você vira refém, porque chega na fazenda, primeiro, né, que eu falei aqui antes, são fazendas gigantescas, nos rincões do Brasil, já é difícil ter acesso a qualquer lugar. O cara chega lá, quando ele chega na fazenda, aí ele já recebe a seguinte mensagem, seguinte, você já me deve tanto, né, do transporte, do motorista, do caminhão, da gasolina, da viagem. Outra coisa, você vai trabalhar aqui, vai ter de usar ferramentas, bota, roupa, tudo isso vai comprar na fazenda. O peão não vai ter a enxada dele para trabalhar. Vai ter de comprar a enxada. Muitas vezes tem isso, né? Vai ter de comprar uma bota, uma luva, a comida. Eles não têm comida e nem recebem comida. Então, nas fazendas tem uma mercearia que vai comprar arroz. Só que, assim, o preço do arroz, do feijão, é o dobro, o triplo do preço normal. Só que eles não têm como chegar numa cidade para comprar um supermercado. Então, eles viram reféns desse sistema. Quando chega no fim do mês,
ele está devendo mais dinheiro do que receberia. Aí ele tem que ficar lá. Aí isso aí tem nome, isso aí chama servidão por dívida. Nossa. E isso é muito louco, porque como são pessoas muitas vezes honradas, os escravos, ele não se sente na condição de ir embora devendo a patrão. Tipo assim, eu vou deixar... Não posso sair daqui devendo dinheiro para ele, tem que pagar. O pobre nunca deixa, o pobre não tem um nome como... Só que aí vai virando cada vez maior a dívida dele em relação ao patrão. Tem uma foto no livro de um trabalhador morto na estrada, na estrada de terra. A Marinal vai indo para uma operação, no meio do caminho encontraram, era até recentemente o crime, porque o cara estava morto e a poça de sangue ainda fresca. Porque o cara fugiu da fazenda, foi baleado e deixou lá o corpo. A gente está terminando, mas eu queria muito que você conhecesse o trabalho do Cléster Cavalcante, é muito importante. Os livros do Cléster já foram publicados em muitos países, em outros idiomas, né? Ele tem um deles que se tornou filme, né? Tá na Netflix, eu recomendo você assistir, que eu já assisti, O Nome da Morte, tá na Netflix, um filme do Cléster. E eu queria muito que vocês conhecessem o trabalho dele, lesse, né? É impressionante, né, tudo isso. Para você conhecer mais, vou deixar aqui o Instagram do Cléster para você segui-lo e para você ter contato. Eu acho importante até o Cléster seja chamado para fazer palestra, para nos conscientizar o que a gente está fazendo aqui na televisão, que é importantíssimo. Então, @Cléster Cavalcante, Cléster com K. Tá aí, @Cléster Cavalcante. Você vai seguir o Cléster. Eu queria agradecer, muito obrigado, viu, Cléster? Mais uma vez. Eu que agradeço. Pela disponibilidade, por estar aqui, pelo seu trabalho incansável. Eu falo sempre, Jorge, o seguinte, que assim, eu gosto de contar histórias, né? Então... E a história e sempre com esse foco de tentar trazer para a sociedade assuntos relevantes, né? E que precisam ser tratados. E eu fico feliz com esse livro porque, assim, a Marinalva é uma heroína. Essa mulher é uma heroína e merece ter a história dela bem contada, sabe? Isso a gente precisa. E precisa divulgar isso mesmo, para pessoas como essa. Obrigado, viu, Cléster? Obrigado a você. A gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe de uma outra grande mulher, Elza Soares, A Carne. Obrigado a vocês todos que ficaram com a gente. Deus abençoe todos vocês.